Oi pessoal, como vocês estão? Hoje eu queria trazer mais uma palavra que fosse como um start, uma chave para o seu coração, para que houvesse realmente um destravar sobre a sua vida. E eu, como sempre, eu gosto de começar contando a minha história, que é para deixar claro que nessas circunstâncias das palavras que eu estou liberando, tudo Deus está tratando comigo ou já tratou comigo em algum nível. Porque a gente vai ser tratado e transformado até o último dia da nossa vida. Não existe essa de tô pronto, nunca mais vou precisar ser tratado. Cuidado com isso, viu? Então, eu quero contar pra vocês uma coisa que eu acho que muita gente já passou por isso, ou passa. Eu sempre fui do tipo de pessoa muito prática. Se uma coisa estava dando certo, eu continuava. Se começava a dar defeito, joga fora, compra outra. Você também é desse tipo de pessoa? Bom, eu sempre fui assim com tudo, até com amizade. Deus me perdoe, mas era sempre assim. O amigo tá sendo chato, não tô aguentando mais, não, descarta. Abandona esse, vamos pro próximo. Talvez tenha uma pessoa melhor, uma amizade melhor. E assim eu fazia com tudo, com o meu trabalho, com os meus estudos, com as minhas amizades, com os meus relacionamentos no geral. Sempre fui alguém muito volátil com relação a isso, porque eu nunca gostei de permanecer em nada. Porque eu sempre achei muito chato. Esse negócio de ficar se mantendo em alguma coisa, às vezes é cansativo, é trabalhoso. Permanecer não é simplesmente você, eu vou ficar ali parado. Você tem que continuar, persistir até que aquilo dê certo. Até que o Espírito Santo começou a tratar o meu coração. E ele começou a me instruir e a me fazer entender que eu não podia descartar nem pessoas, nem coisas por conta disso. E aí ele começou a me colocar em algumas situações que eu precisei permanecer. E, irmãos, eu vou dizer pra vocês, foi mais difícil a permanência do que a própria situação. Era mesmo pra provar o meu coração, pra testar o meu caráter, pra me fazer avançar nisso. Hoje, eu sou o tipo de pessoa que persiste sobre alguma coisa. Se ela não estiver muito boa, eu vou orar, pedir a Deus misericórdia e vou continuar fazendo. Se é sobre uma pessoa, eu vou agir em amor com ela. Então eu vou dizer o que me incomoda, aquilo que não é bom pra mim, vou pedir perdão se eu a magoei ou a tratei de alguma forma que também não condiz com a palavra, e a gente vai seguir em amizade, em relacionamento, tudo numa boa. Já deu pra perceber sobre o que é o assunto de hoje. Eu quero falar sobre permanência, sobre permanecer. Essa é a palavra de hoje. Deus tem falado muito sobre isso ao meu coração. Porque é muito importante a gente permanecer naquilo que Ele disse sobre nós, na palavra que Ele liberou, sobre alguma situação, alguma circunstância que nós estamos, porque Ele nos colocou ali como um propósito. Mas aí, muitas das vezes, o nosso coração é levado a sair desse lugar de permanência e abandonar o barco, ou simplesmente caminhar como bem entender. O Espírito Santo, em Gênesis vai falar isso, que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas e ele esperava até que a palavra fosse liberada para que ele então se manifestasse. Ele permaneceu sobre a face das águas, sobre a face do abismo, até que uma palavra do Senhor fosse liberada para transformar aquele caos. E você, que tem o Espírito Santo dentro de você, tem permanecido nos lugares onde Ele quer que você permaneça? Tem se colocado nesse lugar de eu vou ficar até que Ele me mova, eu vou ficar até que Ele libere uma palavra, ou eu vou ficar porque Ele me deu uma palavra para ficar. Eu quero ler alguns textos com você, ok? E o primeiro deles está em Efésios 6:13, que diz: por isso, peguem agora a armadura de Deus que lhes dá. Quando chegar o dia mau de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes sem recuar. Existem chaves aqui muito profundas. Em Efésios 6:13, ele diz: por isso peguem agora a armadura de Deus. Como eu faço para permanecer, Joana? Com a armadura de Deus, com a couraça da justiça, com o escudo da fé, com a espada que é a palavra, com o capacete da salvação. É dessa forma que eu permaneço. Eu não vou permanecer pela minha força, porque pela minha força ou pela minha natureza não seria o comum eu querer permanecer. Seria o comum eu querer dizer: larga, deixa isso aí como tá. Vamos comprar outro, vamos tentar de outra forma, vamos por outro caminho, vamos caminhar de outra forma juntos, vamos deixar essa amizade de lado. Mas quando eu me coloco nesse lugar de me apossar da armadura de Deus, eu posso permanecer no dia mau
eu posso ter forças para enfrentar esse dia mal, eu posso resistir aos ataques do inimigo, depois de lutar até o fim, ou seja, permanecer até o fim ali, dentro daquilo que Deus falou, eu vou continuar firme e sem recuar. Ou seja, não é só permanecer, você tem que continuar firme e sem recuar. Às vezes você diz que está firme e resmunga. Às vezes você diz que está firme e reclama. Às vezes você diz que está firme e murmura e maldiz a pessoa. Essa pessoa, esse marido que Deus me deu, essa porcaria de filho que Deus me deu. Mas eu tô permanecendo. Não. Permanecer, ficar firme, resistir. São as palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida nesse exato momento. Porque se você está ouvindo isso, Deus está liberando isso sobre a sua vida. Permaneça, fique firme, não recue, não retroceda. Se revista da armadura de Deus, caminhe até o final e entenda que existe um prêmio para quem consegue chegar lá. Dito isso, eu queria falar sobre uma outra nuance com relação a permanecer. Permanecer está num lugar de confiança. O quanto você tem confiado em Deus para acreditar que permanecendo naquilo que Ele falou, Ele vai cumprir o que Ele prometeu sobre a sua vida. Se pergunte, faz você essa pergunta para o seu coração. Porque permanecer, você não vai permanecer, vamos dizer que vou dar um exemplo para vocês. Você está num shopping e aí alguém diz para você, me espera na frente daquela loja. E não importa que aquela pessoa leve 5 horas para chegar, você vai continuar esperando ela chegar na loja? Você vai, porque você conhece aquela pessoa. E talvez ela esteja sem telefone, aconteceu alguma coisa, acabou a bateria, pegou um trânsito, e você vai ficar ali esperando, permanecendo até que ela chegue. E com Deus, com o nosso Pai, como a gente tem feito isso? A gente tem permanecido no lugar que Ele mandou a gente ficar? A gente tem permanecido no lugar da visão que Ele nos deu? A gente tem permanecido sobre a palavra que Ele liberou? Muitas das vezes não. E isso fala de confiança. Nós precisamos confiar em quem nos chamou para fazer algo. Precisamos confiar que Ele é um bom Pai, que Ele cuida de nós e que em todas as circunstâncias e em todos os momentos Ele permanece fiel. Gente, eu vou dizer isso aqui até o final, viu? O tempo inteiro eu vou sempre estar dizendo sobre isso. Você precisa entender que as circunstâncias não determinam quem você é. O que determina o que você é o que a palavra fala sobre você. É o que o Espírito Santo fala que você é. Você precisa compreender isso e caminhar sobre uma revelação, uma visão, um entendimento novo para que você possa alcançar novos níveis em Deus. Meu Deus, por que fulano consegue e eu não consigo? Talvez porque ele já entendeu quem ele é em Deus e você ainda não. Mas eu não vou falar muito sobre identidade hoje não. Eu vou deixar isso para um outro assunto em um outro momento. Eu quero focar na confiança. Você precisa confiar em quem te chamou. Você precisa confiar nesse Pai de amor, porque Ele cuida de nós. Miqueias foi alguém que me impressionou muito. Porque quando eu comecei a ler Miqueias, é um livro bem pequenininho, e de primeiro eu pensei assim, Espírito Santo, não tem nada de muito interessante aqui. Só conta um pouco da história de Israel e de muitas batalhas e de inimigos e tudo mais. Mas houve um versículo que chamou tanto a minha atenção e que me fez perceber que Miqueias tinha o coração certo, no lugar certo e na hora certa. Então eu quero ler com vocês Miqueias 7, capítulo 7, versículo 7. Por isso, olharei para o Senhor e esperarei pelo Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ele confiava no Senhor. Ele sabia que Ele era o seu Deus, ele sabia que Ele era o Deus da sua salvação e ele sabia que era ouvido. Ou seja, quando a gente entende que alguém está ouvindo a gente, é um lugar de atenção, um lugar de proximidade, um lugar de intimidade. Então Miqueias tinha esse lugar. E você hoje, em que lugar você está? Como você tem caminhado segundo as circunstâncias? Como você tem caminhado pelas situações que têm acontecido no seu dia a dia? Você tem conseguido confiar no Senhor, permanecer nele? Permanecei-vos no Senhor e na força do seu poder, também diz a palavra dele. Nós precisamos estar neste lugar. Precisamos despertar sobre isso. Porque quando a gente despertar sobre isso, não vai ter arma forjada, não vai ter inimigo que consiga resistir. Porque ele vai chegar e vai saber, opa, esse aqui sabe quem é. Eu não vou conseguir muita coisa com ele. Tudo isso fala sobre identidade.
sobre um lugar de aceitação, de filiação, que você precisa encontrar em Deus, não nas pessoas. O pastor, o profeta, o evangelista, o apóstolo, o mestre, eles vão te dar direções, vão te dar chaves, mas é você quem vai buscar permanecer. É você quem vai buscar confiar. É você quem vai lutar as suas guerras nele e saber que ele é fiel, não só para te ouvir, mas para cumprir aquilo que ele falou a seu respeito. Amém?